Meus amados irmãos, seja bem-vindo ao canal DK Sobrevivência Caatinga. Eu quero nesse momento trazer uma reflexão, ou se não, uma breve palavra, uma saudação aí da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus, pois sabemos que sem Ele, meu amado, nós nada somos e nada poderemos fazer, tá certo? Eu quero nesse momento aqui estar meditando com você na palavra do Senhor, que está no livro do Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João, capítulo de número 5, pois traz algo muito importante, muito interessante para a nossa vida, tá certo? Meu nome é Eduardo Kennedy, sou missionário, pastor aqui na Paraíba, no Sertão. A região que nós estamos aqui é Ceará, divisa com o Sertão, ok? Louva a Deus porque você nesse momento está vendo e assistindo esse vídeo, e quero dizer para você que bem-aventurado, né, é você, tá bom? Que nesse momento tem essa oportunidade de ouvir, né, a palavra do Senhor. Em breves palavras eu quero falar sobre um homem que há 38 anos esse homem estava numa situação muito difícil, uma situação que ninguém podia fazer nada por ele, né? Além de não poder fazer, ninguém queria fazer nada por ele, né? Tá no livro de João, capítulo número 5, e eu vou fazer a leitura para você nesta manhã, ok? Ou nesta noite, ou nessa madrugada, não sei que hora que você vai estar vendo, mas diz assim: depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, havia um tanque chamado em hebreu de Betesda, a qual tinha 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em um certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia há 38 anos que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a tua cama. Então respondeu-lhe aquele homem que curou ele próprio. E respondeu aquele a quem tinha sido curado. Ele próprio disse: toma a tua cama e anda. E perguntaram, pois, quem é o homem que disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus já se havia retirado, e era em razão daquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que havia o curado. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero meditar com você nessa oportunidade sobre essa palavra, porque muitas das vezes, meus irmãos, você vai estar em situação que para as pessoas parece que alegra. Você já percebeu que quando alguém chega para você
e começa a falar mal de alguém, e você começa a alimentar aquela chama, né? Você percebe que a conversa ela prolonga. Por que prolonga? Porque parece que há um desejo, né? Há uma alegria no coração do ser humano de ver a derrota do outro, de saber que o outro está se dando mal, né? E você está melhor do que aquela certa pessoa. Aí você vê que a conversa ela prolonga, né? Porque o diabo ele veio para isso, né? O diabo ele ama esse tipo de coisa. Mas quando as pessoas vêm e alimentam, né? Surge com alguma conversa, surge com alguma fofoca e você começa a tesourar, você começa a cortar, você começa a tirar o foco dessa questão, né? Da fofoca, da mentira, do disse-me-disse, você percebe que a pessoa fica meio sem graça e a conversa não vai para frente, né? As pessoas se alegram, meu irmão, de saber da tua derrota, né? A palavra de Deus diz no Salmo 1 que nós não devemos conversar nossos assuntos, né? Não sentar na roda de encarnecedores, não seguir o conselho do ímpio. O ímpio, meu irmão, é aquele que não tem, né, comunhão com Deus, que não anda com Deus, que não pensa em Deus. Até pensar pode pensar, mas não vive, né, como ele assim nos ensina, né? Mas esse homem, há 38 anos, ele estava em um lugar místico, que as pessoas diziam que um anjo descia naquele lugar, um anjo descia. Se você ver na Bíblia, você não vai ver ninguém que foi curado nesse tanque de Betesda. Ninguém, a não ser esse homem que foi curado por Jesus, né? Por ele. Né? Atos capítulo 4, versículo 12, 13 e ali em diante, diz que não há outro intermediador entre o homem e Deus, a não ser na pessoa de Jesus Cristo. Né? E esse homem estava ali. Havia 3 festas, e existem 3 festas que os judeus eles comemoram. Né? A festa do tabernáculo, das colheitas e a dos pães asmos. E numa dessas festas, né, Jesus ele seguiu, ele não veio revogar a lei de Moisés, ou seja, nem lei de Moisés não é a lei de Moisés, a lei que Deus ordenou a Moisés, porque as pessoas imaginam que as leis, falam assim, quais as leis? Os 10 mandamentos. Não, não é muitos mandamentos, né? Muitos mandamentos que Deus ordenou, mas quando fez um apanhado ali, ficou 10 e Jesus resumiu por 1, né? Sobre o amor, né? O amor, ele quando ele sobressai, ele cobre todos os outros mandamentos, né? Que você conhece, que você aprendeu. Quando você cumpre o mandamento do amor, você cobre todos eles, amém? Eu acredito que você esteja entendendo da forma que eu quero dizer. E Jesus, ele chega ali, né? Todo ano, eu imagino como Jesus era cumpridor e sua família também, todo ano, desde pequeno, Jesus ia ali àquela festa. E talvez durante todo aquele tempo, como descreve que Jesus ele foi crucificado aos 33 anos e meio de idade, jovem ainda, um menino ainda, né, vamos dizer assim, porque hoje ainda, né, quando se diz 40 anos, 50 anos é novo demais, jovem. Então 33 anos, né, 30 ele atingiu a maioridade ali, enfim. Eu acredito que todo ano Jesus ia àquele lugar. E durante todos esses 33 anos, Jesus via a situação daquele homem, já que ele estava lá 38 anos. Eu imagino que Jesus ali, ele passava e via aquele homem deitado. Quando Jesus voltava o outro ano, ele via aquele homem deitado. O outro ano, Jesus via aquele homem deitado e Jesus ia crescendo. E talvez, eu imagino, meu irmão, uma conjectura minha. Eu imagino que Jesus olhava assim e dizia assim, uma hora vai chegar o teu dia. Né? Uma hora vai acontecer um milagre na tua vida.
Louvado seja Deus. E a mesma palavra que eu estou proferindo agora, eu profetizo para a tua vida também. Não sei qual o tempo que você está esperando. Não sei qual é a causa que você está para ser julgada a teu favor. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que no tempo de Jesus, no tempo de Deus, né, as bênçãos vai cair sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre o teu trabalho, sobre as tuas finanças, sobre a tua vida espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Né? E Jesus, ele desce, ele chega naquele lugar, ele olha a festa, ele vê todo mundo se divertindo lá, mas ele estava no pensamento dele: hoje vai chegar o milagre para aquela pessoa. E Jesus, ele desce. Quando Jesus desce ali ao tanque de Betesda, ele olha e vê aquela multidão, que a Bíblia diz que era uma multidão, né? Agora vamos pensar uma coisa: você já deve ter ido no hospital e você deve ter visto ali quantos leitos, meu irmão. Pessoas naqueles quartos, ou nas grandes cidades, pessoas nos corredores, e com pessoas acompanhantes ali para levar ao banheiro, para dar banho, para trocar uma fralda, vamos dizer bem assim, né? Só que não era diferente. Hoje, quando você leva um ente querido seu, né? Aqui, principalmente aqui na nossa região do sertão, do Nordeste, né? Você tem que pagar para alguém ficar lá. Se você não tiver algum familiar seu para ficar lá com essa pessoa, você tem que pagar, você tem que desembolsar o dia de serviço. Esse homem não era diferente. Ele disse: Senhor, eu não tenho homem algum, ou seja, eu não posso pagar alguém, eu não tenho condições, Senhor. E quando eu vou, desce outro antes de mim. Então a maioria daquelas pessoas que estavam ali, acredito eu, que tinha talvez pessoas abastadas de dinheiro, né, que apostava no milagre. Você talvez conheça alguém que procura N soluções aí, paga, né, para obter uma cura, né? Mas não era diferente desse homem, não. E esse homem estava ali. Jesus chegando, a Bíblia diz que Jesus olhando para ele e sabendo que ele estava naquela situação há muito tempo, por isso que eu conjecturo a questão de Jesus anualmente ali e ver a situação daquele homem. Não ache que a tua situação, não ache que o que você está vivendo, o que você está passando, meu irmão, tá desapercebido das coisas de Deus, porque não está. O que você faz de bom, o que você faz de errado, você pode ter certeza, irmão, está registrado lá. Está registrado. E lá no livro de Apocalipse, eu não vou recordar bem agora, mas vou dizer talvez capítulo 22 ou 20, não recordo bem agora, diz que todos estarão diante do trono de Deus e prestarão conta, porque será aberto os livros. A Bíblia diz que serão grandes, ricos, poderosos, tribos e nações, e serão julgados por aquilo que fizeram. Amém? E esse homem, ele estava lá e Jesus passa e olha e vendo e sabendo a situação dele. Jesus sabe a tua situação, né? O que eu ensino para você é: não murmure, não murmure, não crie esse hábito de murmurar contra Deus. O que é murmurar, missionário Eduardo? É você ficar reclamando da situação. Meu irmão, olhe para trás, você vai ver situação piores, né, que muitas das vezes a que você acha que está vivendo. Você está enxergando, né? Você está ouvindo, você está falando, você tem braços, você tem mão, você sente cheiro, sente sabor, você vai no banheiro e tem as suas situações fisiológicas normais. Tem pessoas que não conseguem, irmão, urinar, para você ter uma ideia, que é uma coisa tão simples, mas sofre por isso aí. Quantos estão fazendo hemodiálise? Então não murmure, né, daquilo que você tem ou da forma que você está vendo, porque uma hora Jesus vai chegar e vai olhar para você e ele vai dizer: eu sei o tanto você tem sofrido, eu sei as lutas que você tem passado, eu sei o quanto o diabo tem lutado para te destruir e tomar aquilo que você tem conquistado. Mas eu profetizo na tua vida a restituição.
restituição daquilo que tudo que o inimigo tem tentado tirar da tua vida. Louvado seja Deus. Jesus olha para aquele homem e diz assim: queres ser curado? E aquele homem se diz: Senhor, né? Ele já entra com a desculpa: porque não tem ninguém que me ajude, porque não tem isso, não tem que. Muitas das vezes, meu irmão, você tem essa desculpa. Você ouve um convite para ir à igreja, você recebe um convite para ir à igreja, e muitas vezes você fala assim: fulano fica me chamando para a igreja para ser crente, para que não sei o quê. Eu sempre falo nas minhas pregações que eu não prego placa de igreja, eu não morro por placa de igreja, eu não idolatro placa de igreja A, B, C ou D, não. Sabe por quê, meu irmão? Porque aqui está nosso manual de fabricação, aqui está em minhas mãos o livro da vida, que é a palavra de Deus, e é ela que rege o nosso mundo, é ela que rege, é ela que ensina, ela que nos mostra o caminho que devemos andar. Louvado seja Deus. E Jesus olha para aquele homem e diz: pega a tua cama, levanta e anda. Só que a Bíblia diz que tinha os fariseus. Quem são os fariseus? Aqueles que ficam te apontando, né? Fulano trocou de carro. Fulano comprou uma moto. O carro que parou entregando mercadoria da loja tal. Fulano agora, será que vai pagar? Será que vai conseguir? Eu não vejo fazendo nada. Esses são os fariseus que ficam te apontando, né? Que ficam te acusando, muitas das vezes. Louvado seja Deus. E quando esse homem foi curado, que estava com sua cama e era sábado, os fariseus da lei, né, disseram, os religiosos disseram: não, hoje é sábado, não te convém carregar cama, você está trabalhando, né? Era motivo, meu irmão, era tão sério isso aí, era tão sério que era motivo de apedrejamento, para você ter uma ideia. Era motivo de apedrejamento se esse homem assim fosse julgado. E ele diz: nas minhas palavras, ele diz: não me interessa, vocês me viram durante 38 anos, né? Vocês religiosos me viram 38 anos e nunca fizeram nada por mim, agora vocês querem me criticar, né? É assim, meu irmão. Quantos bêbados eu com minha esposa, nós evangelizamos, tiramos da rua, levamos para a igreja e tiveram a vida transformada, casamento, tiveram seus nomes restituídos, né? Porque quando eram cachaceiros, diziam: lá vem o pé de cana, né? Não adianta dar trabalho para ele não, porque você marca e ele não chega, é bêbado o tempo todo, né? É alveaco. E quando vai para a igreja, irmão, Jesus transforma. Basta você querer dar o primeiro passo, né, adiante. Amém? E esse homem, ele abraçou o milagre, né, a palavra, o encontro que ele teve com Cristo, e foi para onde? Ele não foi para a festa, ele não foi para o carnaval, ele não foi para a balada de vaquejada, não. A Bíblia diz que Jesus encontrou ele, foi na igreja, foi no templo. E Jesus olha para ele e diz: vejo que estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. O que era esse pior, missionário Eduardo? O pior, meu irmão, era perder a salvação. A pior coisa que o ser humano, e ele despreza, é a salvação. É o céu e o inferno. E ele existe, e é verdadeiro. E quem falou do inferno e do céu foi Jesus. Jesus falou do inferno. O diabo não falou do inferno, né? Quem falou foi ele, né? Nos alertando, nos mostrando. Esse homem recebeu um milagre da cura do seu corpo, mas o maior milagre na vida dele foi a salvação. Muitos procuram o milagre da cura exterior, mas se esquece que o maior milagre da sua vida, meu irmão, é o milagre interior. E foi esse milagre que aconteceu na minha vida, e é esse milagre que eu profetizo para a tua. Porque quando você é liberto, quando você recebe o milagre interior, a sua casa, meu irmão, ela é transformada, né? É transformada. A luz vem reinar dentro da sua casa, dentro do seu lar, na sua família. Aquele que bebia não bebe mais, aquele que fumava não fuma mais, aquele que se prostituía não se prostitui mais. Enfim,
há uma mudança interior. E essa mudança, ela transcende para quem está em sua volta. Né? Quem está em sua volta recebe, né, essa bênção, essa graça de Deus para a nossa vida. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Missionário Eduardo, né, do canal DK Sobrevivência. Talvez é um vídeo diferente, mas edificante para a tua vida, né? Que é sobrevivência, que é sobreviver através da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Fique com essa palavra, compartilhe, né? E se inscreva no canal aí. Que Deus abençoe em nome de Jesus.